Se o eterno amor não fosse a favor do nosso povo, diga classe operária, diga classe operária. Assim, a gente tem dois motivos, né? Primeiro é que, como cristãos, a gente tem um comportamento de enfrentamento a tudo que é injustiça com a classe trabalhadora, com o povo de Deus. E a gente entende que ter fidelidade ao companheiro Cristo é ter fidelidade também à classe, a toda uma classe operária, a todos os trabalhadores. E aí a gente entende que nesse momento a gente precisa de se unir, se organizar e criar várias ações. Então a gente está envolvido em várias ocupações, em vários ambientes em que os sindicatos e as centrais convocam a gente, mas a gente também está fazendo hoje um momento de mística com todas as pastorais que somam com a gente, com todos os movimentos eclesiais, com as comunidades de base. A gente está somando e fazendo isso que a gente está chamando de vigília, que é uma coisa extremamente profunda, bíblica, que é vigiar, que é ficar de pé, esperando a hora para a gente correr rumo à libertação. A primeira vigília foi a do povo hebreu, conseguiu fugir das mãos do faraó e conquistar a terra prometida. Depois desse primeiro movimento sem terra, que foi o povo hebreu, a gente usa esse mesmo exemplo e continua de pé, em vigilância, porque a nossa libertação ainda vai chegar. E quando ela chegar, nós vamos estar prontos para assumir a força da classe trabalhadora junto com todos os cristãos e cristãs. Viva a igreja, viva! Viva a união, viva! Quem são vocês? O povo lindo outra vez! Quem são vocês? Povo lindo outra vez! Vamos lá? Tem uma história muito forte aqui. A gente está na terra de Dom Helder. A gente está na terra em que Dom Helder assumiu como sua desde os primeiros anos, né, de chumbo, e lutou com a gente até a sua morte e ensinou muita coisa para a gente. E esses movimentos pastorais têm um apreço, mas tem um legado do apoio de Dom Helder. E a gente entende que essa igreja, nós estamos no centro da igreja aqui em Recife, a gente entende que essa igreja ela não pode ficar à toa em um momento como esse. Então a gente veio convocar a igreja para assumir esse espaço junto com todas as pastorais. Quando a gente diz a gente veio convocar a igreja, a gente está querendo falar da organização, da estrutura institucional dela, porque na verdade igreja somos todos e todas nós, sem hierarquia. Então, mas a gente quer convocá-la para participar também, para dizer que é contra a PEC, porque nenhuma igreja que não for a favor do seu povo pode ser digna de carregar o evangelho. Eu lembro também quando o bispo e também fez e que nós também... Primeiro para falar de causa, a gente tem um presidente aí do Senado réu, a gente tem um vice-presidente que ascendeu ao poder através de um golpe armado. A gente tem uma série de políticos que agora ascendem a esse poder, né? Investigados, a cada semana um ministro cai. Se isso já não é caos, eu não sei o que é. Ou seja, o caos já está estabelecido com o governo Temer. O caos é o governo Temer, o caos é Temer. O primeiro passo é a gente entender isso, porque senão a gente fica comprando uma receita fácil, que é fecha tudo, concentra tudo, porque aí a gente pode depois estabilizar economicamente. A gente entende que, primeiro, a gente sabe qualquer economista sério que não esteja vendido à mídia, qualquer economista fora da USP, grande, né? Mídia, pois é, sabe muito bem que esse não é o primeiro passo para a gente pensar no enfrentamento da crise. A gente não pode agora fazer um pacote, como muita gente está dizendo, um
um pacote de maldades contra os trabalhadores. A gente sabe que o primeiro passo não é cortar investimento em saúde e educação. Nós estamos falando de 600 bilhões em saúde, nós estamos falando de SUS, né? Nós estamos falando de coisa séria, nós não estamos brincando, né? Nós não podemos dizer que essas coisas a gente vai fechar um pouquinho as portas para poder abrir isso melhor depois. A gente fazer uma discussão rasa dessa, chamando isso de reajuste, sem discutir a taxação das grandes fortunas, sem discutir todo o orçamento da União para a Câmara, para o Senado, para o STF, para todas as instâncias de justiça, é no mínimo uma trama, uma covardia tramada para aniquilar o poder mesmo de uma classe que de alguns anos para cá tem conseguido entender que é preciso lutar para a garantia de direitos. Então o circo está todo armado, né? O STF aprova uma lei contra as greves, então depois que o pacote vem, ninguém vai mais poder sair às ruas para dizer o que pensa. Não é? Nem fazer greve nas universidades. Nem fazer greves. Então a gente está entendendo isso. Qualquer pessoa que esteja aberta a fazer uma discussão sobre essa PEC sabe que o primeiro caminho não é esse. Sabe que a gente precisa avançar a discussão em outras coisas, né? E acho que um governo que para convencer toda uma bancada que é preciso cortar gastos, um governo que faz isso com mais gastos, com um grande banquete contra os trabalhadores, eu acredito que não tem moral para fazer essa discussão, não. Quem tem que fazer uma discussão de por onde é que os cortes acontecem é a classe trabalhadora e não o governo Temer. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer, não merece nada, velho. Merece nada, merece sair, vazar, fora. Maria, que é uma mulher importantíssima, apesar de alguns espaços cristãos, o macho ser sempre mais, né, ser o centro, mas Maria, né, que era uma favelada, de uma colônia favela, Nazaré, ela quando soube que ia parir um filho, ela usou um cântico que diz, naquela pequenez de uma jovem, ela diz que é preciso dispersar os soberbos e elevar os humildes. Então a gente acredita que quem está nas ocupações, que quem está na luta, que quem está no sindicato, que quem está em casa e comunga com a gente, ou quem está em dúvida e precisa pensar um pouco mais aonde é que a gente precisa enfrentar essa grande crise, é preciso entender um pouco isso, é preciso que a gente se eleve como grupo, como classe. E nesse mesmo texto, essa menina disse uma coisa fantástica. Ela pediu a Deus, né, com a sua pequenez, para que ele abatesse os poderosos de seus tronos, para que derrubasse os poderosos de seus tronos, para que elevasse os humildes, para que saciasse de bens a quem tem fome e deixasse os ricos de mãos vazias. Isso é muito forte, isso mostra que o nosso Deus, que o Deus dos cristãos, e a gente entra em comunhão com todo o sagrado de todo mundo, de todas as confissões, mas o nosso Deus, ele opta pelos pobres e pela classe trabalhadora. Os ricos, quanto mais opressores, devem ficar com as mãos vazias. Então a gente quer dar esse recado para o Congresso Nacional, para os golpistas de plantão, que a gente acredita sim na profecia de Maria, e esses soberbos vão sair dos seus tronos e vão ficar de mãos vazias, e toda a riqueza do nosso país vai vir exclusivamente para a mão de quem a produz, que é para a classe trabalhadora. Fora Temer. Fora Temer, sempre. Primeiramente fora Temer e em segundo lugar Aécio, porque Aécio sempre vai ficar em segundo lugar. Eu não sou especialista, não entendo nada de economia, mas não precisa entender muito.
Quando a gente vê o que é cortado, que é saúde e educação, nenhuma família cortaria primeiro isso para ajustar a sua economia doméstica. Então, só partindo desse princípio, eu sou contra. Saia de sua acomodação, saia de pensar só em si, passe a pensar em todo mundo. E essa é a melhor maneira da gente ser bem com a gente mesmo, de ter mais liberdade de expressão, não fica preso a ninguém e faz um mundo muito melhor e, consequentemente, melhor para nós mesmos. Para os políticos, consciência. Consciência, honestidade, falem a verdade e lutem pelo bem comum. Razão. Fora Temer? Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Volta Dilma. Volta Dilma. Lógico. Um sonho bom. Campina Grande, estive na Paraíba, mais estive também. Nós estamos resistindo às ameaças de campo de trânsito. Nós somos totalmente comunitários. É acompanhar a luta dos direitos dos trabalhadores, do qual eu fui uma trabalhadora aposentada. Eu trabalhei 32 anos de fábrica da Otom Bezerra de Melo, e no qual hoje a gente tem um salário mínimo e está se caminhando para ser menos do que esse. Com congelamento. Menos do que esse. E vim acompanhando os protestos. Sou do PT há 25 anos e continuo no PT, por mais que tenha problemas, porque foi um partido criado das sementes das religiões. Foi criado pelos políticos, foi criado pelo movimento popular, pelo movimento dos sem terra e por aí vai. Não importa o que acontece, o que aconteceu, mas ele continua plantado numa luta do povo. E é por isso que eu venho acompanhando desde os 40 anos de luta que eu tenho. Trabalhei vice-presidente de Terra de Ninguém, depois fiquei no Conselho de Morador e tenho 18 anos no MTC, Movimento dos Trabalhadores Cristãos. E estou no movimento Dom Helder Câmara há 15 anos como executiva do grupo. E até que estamos mais aqui pelo motivo maior que surgiu sobre a PEC. Esse projeto que vem desmontar os direitos da maioria e também pelos estudantes, do qual eu acompanhei essa semana a pequena massa dos estudantes do SP de 13 de maio até no Palácio do Governo. E estava aí no meio deles, porque essa PEC vem diminuir, vem privatizar A saúde e a educação. a saúde e a educação. E a ideia do nosso temeroso, que eu chamo temeroso, é privatizar vários direitos do trabalhador. E então, a gente também está muito alegre hoje, a semana passada para cá, porque a CNBB, o movimento católico religioso, está despertando, estamos dando uma injeção, e é por isso que nós estamos hoje aqui, porque para começar, porque a força maior, a força grande é do povo, mas a maior é de Deus e do Evangelho. Fora Temer. Fora Temer. A mensagem dos trabalhadores é lutar, seguir em frente e nunca parar. Os políticos que os políticos entendam que eles são políticos pelo povo. Se não existisse o povo, não existisse a classe operária, ele jamais seria político. O conselho que tem que dar, que ele deve pensar que não é de política que se vive de amor de Deus e do amor do povo.
A mensagem bíblica muito importante que o nosso Deus deixou para todos nós. Eu vim para servir e não para ser servido.